diferenças entre causa e coisa. A causa sempre será maior do que você, a coisa não. A causa sempre fará com que você queira ir mais além. A coisa sempre vai te distorcer e te enviesar para o lado da soberba, do orgulho. Você vai achar que você é dono da coisa, mas a causa, você percebe que você serve à causa. Quando você está trabalhando por uma coisa, para ganhar uma coisa, para ter a sua casa, ou para fazer mais dinheiro, e todas essas outras coisinhas que as pessoas costumam associar como sendo desejáveis. Ah, eu trabalho porque eu quero ter minha casa própria. Por quê? Ah, porque não sei, eu não quero viver de aluguel. Ah, por quê? Ah, porque eu quero ser livre. E você acha que você vai ser livre sendo escravo do medo? Por que as pessoas, 90% dos casos que eu atendi pelo menos, queriam sair do aluguel? Porque elas queriam ser livres. Só que a liberdade começa na tua cabeça e não numa conta que você paga ou deixa de pagar. Porque sabe o que acontece? Na maior parte dos casos, a pessoa deixa de pagar uma conta recorrente, que é o aluguel, e começa a pagar uma outra conta recorrente, que é o financiamento de uma casa. Só que esse financiamento da casa, ela tá ferrada, ela tá lascada. Geralmente, né? Supondo que não seja um consórcio, aquela coisa toda. Ela tá lascada. Por quê? Porque aí ela vai ter que pagar aquela casa e aquela casa vai ser dela. E só dela. Ao invés de um aluguel, que você não fica obrigado a pagar o valor integral da casa, do financiamento. Mas é lógico, sempre vai ter aquele argumento de você ter o seu lugar, etc e tal. O importante é você não ser escravo. E toda vez que você acreditar que você é maior do que qualquer objeto, você já se ferrou. Você pode me falar assim, mas como assim, Carbone? Tem meu carro, eu dirijo meu carro, eu tô no meu computador, eu uso meu computador, eu uso meu celular, eu é que comando. Ah, tadinho, ainda não entendeu como é que funciona o jogo. O mundo espiritual direciona o mundo físico. Embora o mundo espiritual precise do mundo físico como veículo, como cavalo, o mundo físico é muito suscetível à influência do mundo espiritual. Sabendo disso, você pode usar isso a seu favor. Ou você vai ser influenciado por espíritos positivos, do bem ou do mal. Ou você vai ser influenciado por espíritos cuja filosofia vai te levar para a ruína, vai te levar para o orgulho, para a separação, para aquela arrogância, ou a sua filosofia vai te conduzir para um caminho de humildade, de semelhança em relação a outros seres, vai te levar a um lugar de harmonia em relação a outras pessoas. Quando você entender essa virada de chave, acabou para você. Aí você viveu de fato a boa vida, você viveu de fato a boa luta, porque você passou a entender que nenhum objeto é menor do que você. Na verdade, qualquer objeto que os seus olhos possam contemplar foi feito por Deus, assim como você. E por mais que você tenha alma, o objeto não, é aquela coisa toda, é um desrespeito à criação você se achar grande coisa e se achar tendo posse de alguma coisa na prática. Não existe posse. Isso é um conceito totalmente retrógrado. Aí você vai falar assim, como assim, Carbone? Eu acho que existe posse. O governo fala que eu tenho esse carro porque ele me dá um documento. Não, o governo só emite um lastro, é um papel. E a sociedade concorda que existe posse. E aí você vai me falar assim, não, quer dizer que você acha que o bagulho é anarquia então? Não é isso, neném. A posse é uma afirmação que você é dono de um pedaço de terra, de que você é dono de um objeto e tudo mais. Você não é dono do objeto, porque o objeto, ele não é parte sua, ele não faz parte de você. O objeto, ele pode estar sujeito ao seu uso. E aí você pode falar assim, ah, então você acha que posse é inútil? Aí que tá, não seja radical, não leve as coisas de maneira 8 ou 80, porque isso é pensamento de gente que está engatinhando ainda na vida, é neném que pensa assim. O adulto vai perceber que, peraí, se não tem posse, como é que eu estou utilizando isso? Pensa
num cargo numa empresa, por exemplo. Pensa numa presidência ou num conselho administrativo de uma empresa. Não existe posse do conselho administrativo. Você pode ter um cargo, uma gestão por um determinado período, só que é um período limitado, e aí você tem uma outra rotatividade e outra pessoa passa a fazer parte daquele cargo. Essa rotatividade ela é positiva porque gera diversidade, e diversidade acaba fomentando, acaba estimulando novas ideias, contanto que as pessoas que circulem naqueles cargos sejam pessoas diferentes e não pessoas que repitam a mesma programação. Esse é o problema da nossa sociedade. Todo mundo acha que é dono do próprio nariz. Não é nem dono do próprio nariz, que dirá do que você chama de posse, entende? E aí você quebrar essa noção de ser dono das coisas vai quebrar a noção do orgulho. Porque a pessoa adora bater no peito para falar assim: eu tenho não sei quantas fazendas, eu tenho não sei quantas posses. Isso não quer dizer nada, bebê. Isso tudo não quer dizer nada. É como você utiliza que te diferencia e que te dá o valor, o mérito, o lastro de verdade de você utilizar. Não é porque você fala que tem alguma coisa, mas é como você utiliza aquilo. Quando você entender isso, você vai perceber o quê? Agora fica fácil o jogo do dinheiro. Porque não é você pegar e falar assim: esse é meu dinheiro. Não tem, seu dinheiro não tem posse. Dinheiro não tem posse. Agora, quando você começar a perceber que, peraí, é como eu utilizo o dinheiro que faz com que eu tenha mais ou menos, acabou, você zerou o jogo de novo. Entendeu ou não? Quando você percebe que é a qualidade no uso que você dá para esse tipo de energia que a galera chama de dinheiro, você vai perceber que, peraí, então isso é uma habilidade? Isso não é uma espécie de casta social ou carta de burguesia, de título de nobreza? Isso é uma habilidade treinável? Exatamente. Ou seja, qualquer um pode treinar e ficar bom nessa habilidade. Consequentemente, a poder manusear mais dinheiro sem necessariamente se emocionar e começar a gastar com qualquer coisa, entende? A torrar a grana. E você vai entender também que o dinheiro e o uso que você faz do dinheiro nada mais é do que uma consequência de como a energia está dentro de você. Como é que você processa a energia de maneira geral no mundo? E aí você tem energia nutricional, a energia da matéria que te nutre, da energia que te nutre, da energia atencional, da energia emocional, da energia mental. São vários tipos de energias diferentes que fazem o quê? Que nutrem o seu corpo, que dão vida ou fazem a manutenção da vida no seu corpo. E se você utiliza mal essas energias, ou seja, se a sua gestão não é treinada o bastante, você acaba não dando conta de manusear grandes quantidades de energia. É como se você fosse pilotar uma bike, que você está no seu primeiro dia de pilotagem de bike, e aí você quer pedalar rapidão. Cara, você não manja do bagulho, você pode correr o risco de cair. Por quê? Porque você ainda não tem experiência, você não tem as sutilezas do equilíbrio. É a mesma coisa com a energia. Quando você ainda não tem as manhas de você saber gerenciar grandes quantias de patrimônio, de dinheiro e menores quantias, fica difícil o jogo da grana para você. É mais difícil de fato quando você está começando, porque o juro é pequeno e tudo tem que ser muito mais bem contadinho. Você pode se dar alguns luxos quando você vai aumentando o seu patrimônio financeiro, porque as coisas elas não se tornam tão relevantes assim. Você passa a ter uma margem de erro maior. É por isso que costuma ser mais difícil você enriquecer começando do zero. Menos no Brasil, que é o país onde existe a maior inversão social do mundo. Ou seja, é onde mais pobre fica rico e onde mais rico fica pobre. Depende de como utiliza essa grana e de como utiliza essa gestão. Mas de maneira geral, é mais difícil você enriquecer quando você está do zero, porque você tem que ser tudo muito bem contado, você tem que ser neurótico o tempo todo com dinheiro. Só que não neurótico no sentido de controlado, mas no sentido de mentalidade de investidor. É diferente o controlado do investidor.
O controlado, ele quer o quê? Ele só quer economizar. Então ele pensa que ele tem uma caixa d'água e nunca essa caixa d'água vai ser abastecida. Acabou, essa é a mentalidade do controlado. Qual que é a mentalidade do investidor? Ele sabe que essa caixa d'água, ela tem uma torneira que abastece ela tem um cano de abastecimento que vem lá da rede de saneamento. Só que se eu abrir uma torneirona maior do que a torneira de abastecimento, a caixa d'água acaba. Em outras palavras, se os meus gastos forem maiores do que os meus ganhos, acabou o rolê, acabou a brincadeira. Só que na teoria isso é muito fácil, né? Todo mundo fala disso o tempo todo. Mas na prática, por que muita gente não consegue dar conta de fazer com que os gastos sejam menores do que os ganhos? Justamente porque a pessoa não dá conta de jejuar. Simples assim. Tem um livro de Hermann Hesse, vencedor do Prêmio Nobel, chamado Siddhartha. E ele conta a história de um personagem fictício, mas inspirado no Siddhartha Gautama, ou o Buda Sakyamuni. E ele fala que esse cara, ele viveu uma vida de ascécla, né? Uma vida que ele abdicou dos bens materiais que ele tinha, embora ele fosse de uma casta nobre. E ele foi viver lá no meio do mato e tal. E aí ele eventualmente encontra uma garota de programa, digamos assim, né? E ele quer aprender as artes do sexo, basicamente, e do relacionamento. Aí ela pergunta pra ele assim, o que você sabe fazer? Ele fala, eu sei fazer 3 coisas, eu sei esperar, eu sei pensar e eu sei jejuar. Só sei fazer essas 3 coisas. Com essas 3 coisas esse cara ficou milionário. Ele ficou muito rico mesmo. Quando você sabe pensar, você não é mais manipulado pela mídia, você não é mais manipulado pela Netflix, você não é mais manipulado por agendas ideológicas. Quando você sabe esperar, você sabe dominar e masterizar a arte do timing, a arte da dança, a arte do ritmo. Você sabe esperar o seu turno. Quando você sabe esperar, você sabe que horas que você deve entrar numa operação, que horas que você deve sair de uma operação financeira, por exemplo. Quando que o contexto do mercado está pedindo para você agir e quando ele está insinuando para você esperar. Saber esperar é fundamental. Saber agir também é fundamental. E você só vai saber agir quando você souber pensar. E por fim, saber jejuar. O que é jejuar? É você dominar as tendências instintivas da carne. É você dominar um dos instintos mais básicos e mais difíceis de você dominar, que é o instinto da sobrevivência. Quando você aprende a jejuar, você aprende a ir na contramão da ordem do seu corpo para você. O teu corpo ele não vai pedir com gentileza para que você se alimente, ele vai mandar, ele vai ordenar que você meta comida para dentro do seu corpo naquele instante, naquela hora. E você vai dizer não. Porque quem manda na verdade é você e não o seu corpo. Entende ou não? Quando você percebe isso e quando você começa a mandar no seu corpo ao invés do contrário, acabou para você. Você vai ganhar o jogo do dinheiro. Porque você vai saber pensar, ou seja, você vai ter conhecimento. Você vai saber agir conforme esse conhecimento que você adquiriu. Quando você sabe esperar, você sabe guardar, você sabe poupar, é importante também. Você sabe, principalmente, a não movimentar o dinheiro em momentos desnecessários. Sabe esperar. E quando você sabe jejuar, você sabe segurar essa espera para que ela não seja em vão. Para que você não fique economizando um maior tempão para chegar em tal horário ou tal dia do mês e você querer gastar tudo e acabar gastando. Eu já atendi casos de pessoas que perderam milhares de reais. Teve um caso que um cara perdeu 300 mil em algumas horas na bolsa. É uma graninha considerável, né? 300 mil em algumas horas o cara perdeu. Por quê? Porque não soube esperar. Teve uma perda, o que aconteceu? Partiu para outra perda. E a pessoa só fez isso porque ela não sabia esperar. Por isso eu convido você que acha que você sabe esperar, que acha que você sabe pensar, que acha que você sabe jejuar, para que você aprenda melhor o que é de verdade essas artes e como é que isso vai te ajudar a prosperar. Como é que isso vai fazer você ser uma pessoa mais feliz,
mais próspera e principalmente mais perto de Deus. Porque quem espera em Deus, espera de maneira imbatível e espera de forma completamente satisfatória e acessa a paz que excede todo o entendimento e acessa a inteligência infinita e, consequentemente, tudo que você quiser já é seu. Faz sentido ou não? Deixa nos comentários, dá o seu curtir, compartilha para mais pessoas terem essa mensagem. Compartilha aí, cara. Compartilha porque o seu share vai fazer diferença, beleza? Manda lá no grupinho do WhatsApp também. Olha só essa reflexão filosófica aqui do tio Carbone. E tamo junto! Olha só, até depois do fim.